Olá, boa tarde. Aqui é o professor Eurivaldo e no vídeo de hoje uma pergunta é lançada. Por que as ações da Embraer despencaram em 8 de maio de 2026? Hoje, sábado, eu estou fazendo esse vídeo, fiz uma pesquisa para tentar entender os resultados e a gente vai falar um pouquinho sobre o que aconteceu com a Embraer e o que está acontecendo com a Embraer. Mas vamos aos itens, né? Toda essa informação foi feita com base em demonstrações contábeis e relatórios publicados pela própria Embraer. Então, alguns comentários feitos por analistas, por entidades que têm por objetivo entender o mercado financeiro. Então vamos ao que importa. As ações da Embraer caíram mais de 11%, repercutindo um balanço do primeiro trimestre de 2026, definido por bancos como Safra e o BTG Pactual como fraco. A gente vai ver que não é bem assim, tá? As ações da Embraer, a EMBJ3 encerrou o pregão da sexta-feira com queda de 11,45%. Isso é muita coisa. A maior desvalorização em um único dia em 3 anos. E também foi a ação mais negociada do pregão, com 74,1 milhões de negócios, mil giros de negócios financeiro, que totalizou 1 bilhão 424 milhões. Então, gente comprando porque acha que pode voltar, gente vendendo desesperadamente, porque uma queda de 11% é desespero. O lucro líquido ajustado totalizou 28 milhões de dólares, queda de 45% em comparação com o mesmo período do ano passado. O resultado foi 32% abaixo da estimativa do Safra e não alcançou a projeção de 69 milhões de dólares projetada pelo BTG Pactual. De acordo com o Safra, essa pior comparação no ano a ano reflete em especial o forte ganho em imposto diferido pela Embraer de 124 milhões de dólares no primeiro trimestre de 2025. Ali um evento extraordinário que explica a grande queda atual. Curiosidade, eu fui do mercado financeiro por 32 anos e durante uma parte da minha vida eu fui um dos gerentes da contabilidade do Banco Safra. Uma bela escola para se aprender muito do mercado financeiro. O BTG destaca ainda que o indicador de lucros antes de juros, impostos, depreciação e amortização, EBITDA, ajustado atingiu 144 milhões de dólares, alta de 53% em relação ao ano anterior, contra 109 milhões no primeiro trimestre de 2025, resultando em margem de 10% abaixo da projeção de 12%. Já a receita líquida da empresa veio acima do esperado, segundo a casa, na faixa de 1,45 bilhão a 1,5 bilhão de dólares, impulsionada principalmente pela divisão de defesa, né? O KC390 está vendendo bem. Com receita líquida perto de 40% acima das estimativas. Enquanto isso, a aviação comercial executiva e serviços tiveram desempenho em linha. A Embraer entregou 44 aeronaves no primeiro trimestre de 26, alta de 47% em relação ao ano anterior. O BTG, apesar do resultado, projeta uma continuidade do crescimento de entregas, além de melhorias no mix de clientes, impacto tarifário próximo de zero e forte momento de vendas de aeronaves. Dessa forma, o banco mantém recomendação de compra. Tem aqui, vocês podem pausar o vídeo para ver detalhadamente a demonstração de resultado. Eu fiz um destaque aqui, né, em relação ao imposto de renda, tanto o corrente quanto o diferido, o líquido dele, isso é o que impactou o resultado geral. O lucro líquido de 31 de março de 2025 tinha sido de 470 milhões 895 mil reais. E agora em 2026, 194 milhões 164 mil reais. Muito menor e basicamente em função desse valor extraordinário aqui de imposto de renda diferido no ano passado. Aqui eu tenho um resumo daquela declaração, da demonstração de resultado, em que eu faço uma seta aqui mostrando algo positivo, que foi em relação ao resultado financeiro, mas o tamanho do estrago feito em relação aos impostos, comparando 2025 com 2026, foi muito grande. Ele é que provocou essa grande queda no resultado.
ok? Um detalhe sem os totalizadores, é o mesmo mapa. Aqui a comparação de cada um dos itens da DRE em azul 2026, nessa cor de abóbora aqui escuro 2025. Vocês podem ver que em quase todos os itens 2026 foi melhor, mas quando a gente chega nessa parte de imposto de renda e contribuição, o valor líquido foi muito pior para 2026. Tão pior que, como podemos ver aqui na análise horizontal, que é a comparação de primeiro trimestre de 26 com 2025, nós vemos uma queda aqui, tinha dado um valor positivo de 728 milhões em 25 e apenas 219 em 26. Então uma queda aqui de 69%. Aqui está a principal explicação da queda do resultado divulgado pela Embraer. Aqui a comparação da análise horizontal item a item. E aqui informações divulgadas pela própria Embraer em relação a entregas e pedidos. Em relação aos negócios da empresa, está tudo bem. Está tudo bem. Sem problema, crescendo, conquistando mercados. Quando a gente estuda a demonstração divulgada, tem 100 e poucas páginas, você vê que a empresa está ótima, excelente. O problema não é o hoje. O problema não é o que aconteceu dia 8 de maio de 2026. O problema não é esse não, pessoal. O problema é que as ações foram supervalorizadas, uma análise incorreta do mercado, de analistas, porque viram aquele lucro gigante de 31 de março de 2025 e começaram a puxar o preço para cima. Mas aquele lucro, ele estava suportado por um imposto de renda e contribuição social diferido positivo de 728 milhões. Isso não acontece sempre. Aquela situação pontual cegou os olhos dos analistas. Literalmente isso. Cegou os olhos dos analistas. A gente pode ver aqui mais alguns itens, por exemplo, essa dedução do imposto pago no exterior, que no ano anterior tinha sido de 494 milhões, agora só 344 mil, né? Tudo isso vai impactando, mas o destaque principal não está nos negócios da Embraer, está aqui, nessa parte de imposto de renda corrente e diferido. O líquido aqui, comparado com o líquido desse outro momento, é gigantesca a diferença, né? São 612 milhões contra apenas 12 milhões. Então, o lucro líquido abaixo das expectativas, como nós falamos, também teve uma queima forte de caixa. A empresa reportou uma queima forte de caixa, pressão nas margens e custos e, principalmente, base de comparação. O resultado foi afetado por ajustes contábeis, incluindo a ausência de um ganho extraordinário com impostos diferidos lá em primeiro trimestre de 2025. Então, aquela informação que nós já mostramos várias vezes aqui nessa parte final da análise é o que fez com que as ações tivessem subido tanto no último ano. Subido de forma irracional. Irracional. É o mínimo que a gente pode falar. E está aqui um gráfico de um ano de negociação das ações da Embraer, em que ela sai de um valor abaixo de 70 reais no início, lá em maio do ano passado, e atinge mais de 105 reais em janeiro de 2026. Depois uma queda, uma tentativa de recuperação e agora essa derrocada que aconteceu dia 8 de maio. O problema da Embraer não está no agora, não está nesse momento, mas sim na valorização exagerada dos últimos 12 meses. Isso aqui foi uma alucinação do mercado financeiro. O pessoal se empolgou. Isso aqui não existe. A empresa não tinha tamanho e porte de resultados para justificar essa alta gigantesca. Foi uma ilusão. E o mercado se iludiu graças
aquele evento extraordinário verificado no primeiro trimestre de 2025. Agora que a empresa começa a voltar à sua normalidade, os resultados caíram. Positivos sim, mas despencaram. Porque nós tínhamos lá vamos chamar aí de um fator extraordinário que iludiu as pessoas. Não é culpa da empresa, é culpa dos analistas do mercado financeiro, é culpa das casas de análises. Aquela valorização puxada com base em citações de Alice no País das Maravilhas para a Embraer é que causou isso. Então o problema não está no agora, mas sim naquela valorização exagerada dos últimos 12 meses. Seus resultados estavam inflados por valores de imposto de renda e contribuição social diferido reportados no primeiro trimestre de 2025. Quando foi exageradamente positivo, ninguém reclamou. Nenhuma casa de análise criticou aquilo. Todo mundo entrou no oba-oba e vai que vai, né? Esse outro gráfico que faz a comparação da Embraer com o Ibov, com o IFIX, deixa isso bem claro. A Embraer estava andando quase que paralelo com esses outros indicadores até fevereiro de 2024. E aí, de repente, começa essa puxada forte, uma continuidade influenciada por aquela informação extraordinária, e agora a realidade bate a porta. O que eu imagino em relação à Embraer? Há espaço para cair muito mais. Quando a empresa é excelente, é ótima, ela dá lucro, ela está crescendo, mas esse preço das ações é irracional. Ela não vale o quanto estava sendo negociada. Ela tem espaço para cair muito mais. Isso na minha opinião. E é uma pena, né? Muita gente se iludiu aí. Ela pode até tentar dar um novo sobressalto aqui, uma nova alta, mas não se sustenta. Os resultados não são compatíveis, são bons, mas não são compatíveis com essa alta. Essa alta aqui foi exagerada. E a gente aprende que no mercado de ações, bolsa de valores, toda vez que há uma alta exagerada, chega uma hora que a ficha cai. Muita gente vai começar a vender as ações da Embraer. Para recomprar futuramente por um preço menor? Sim, porque a Embraer é uma excelente empresa. Mas isso aqui é tolice, tá? Nós já vimos isso acontecer com várias outras empresas. Elevações exageradas do preço da ação e quando o mercado abre os olhos, opa, não é por aí, os preços despencam. E eu acredito que vão cair muito mais. Não porque a empresa tem problema, mas o mercado gerou o problema. Os analistas, as casas de análise exageraram a valorização. E aí muita gente embarcou nessa. A empresa é excelente, vai continuar crescendo e dando lucro, mas não justificava essa alta. A empresa não cresceu em um ano e pouco para justificar isso. Isso não existia. Foi ilusão do mercado, ok? Uma pena para quem acreditou e surfou essa alta. Eu acredito que aqueles que conseguiram vender na sexta-feira se deram bem. Pode até ser que volte a subir um pouco, mas eu não acredito nesses preços. A empresa não é deste tamanho, ela é menor. E aí, quando a ficha for caindo, muita gente vai começar a sair das ações. A empresa não tem nenhum problema. Reforço essa informação. O problema foi do mercado. Essa alta exageraram. E muita gente acaba se iludindo e embarca nessas canoas furadas. Ok, pessoal? Aqui não é uma recomendação de compra nem de venda, são apenas estudos. Vocês podem aprofundar os estudos e o tempo vai dizer se eu estou certo ou não. Ok?
Obrigado aí pelas visualizações dos vídeos deste canal. Até um próximo vídeo. Abraços!